Pois é. Pois é, né, gente? Vamos lá. Representante do MPT faz discurso chocante. Vamos ver juntos. A exploração da força de trabalho sem sequer a obrigatoriedade de direitos para o trabalhador é o centro das discussões da Comissão de Finanças e Tributação. Trabalho nessa semana. O aumento dos empreendedores com suas MEIs é um grande retrocesso, inclusive na briga pelo fim da escala 6x1, como explica o deputado federal do PT, Rogério Correia. Como lembrou o deputado, nós estamos tentando avançar agora numa redução de jornada de trabalho, e essa redução era uma reivindicação antiga dos trabalhadores desde a Constituinte de 88, e que nós, infelizmente, não conseguimos a redução para 40 horas. Reduziu-se para 44, porque chegava a ser de 48 horas. E de lá para cá, é evidente, de 88 até 2026, os ganhos do ponto de vista tecnológico, de produção, foram enormes. E não é possível que o trabalhador tenha que manter a mesma jornada de trabalho como se nada tivesse avançado do ponto de vista de produção, e fica exatamente os trabalhadores com a mesma jornada. Se há esse avanço, como pensar em retirar, porque isso é que vai acontecer, o direito dos trabalhadores através do seu emprego como PJ, como pessoa jurídica. Então, essa questão da pejotização preocupa a todos. Eu, outro dia, fui fazer um corte de cabelo e perguntei quantas jornadas o cabeleireiro, no caso, ele trabalhava. Disse, não, o quanto eu der. Geralmente eu costumo ficar aqui 12 horas. Aí eu fui entender. Ele era exatamente, eu não sei se MEI ou por PJ, mas ele era contratado dessa forma. Mas é óbvio que aquele local não pertencia a ele, muito menos os meios de produção ali. Eram todos de alguém que detinha aqueles meios de produção e ele, então, vendia a sua força de trabalho. É nitidamente um trabalhador do ponto de vista de qualquer reflexão que você faça. Mas ele trabalhava 12 horas porque ele recebia, era apenas por aquilo que ele produzia com percentual. E não tinha, evidente, 13º, terço de férias. É a nítida exploração de alguém que não tem nenhum direito e trabalha na função de MEI ou de pejotização. Então, isso tem se repetido com diversas categorias, onde, é claro, aqueles que trabalham têm aquela função que não é secundária. Então, não é uma simples terceirização, é mesmo a exploração de quem faz aquele trabalho principal ali de uma determinada empresa. E quando se interrompe esse processo, se interrompe de maneira quase que global. Se isso for aprovado dessa forma, nós teremos qual o prejuízo e para quais trabalhadores. Essa eu acho que é uma questão que vocês devem ter respostas para isso também. E acho que isso vai avançar agora no debate também eleitoral. Por isso é preciso fazer agora, mas também tratar desse tema nas discussões que nós teremos agora de programa de governo. Porque vira e mexe, vem propostas de reformas. E eu vi outro dia o senador Rogério Marinho, que está articulando pontos programáticos da candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele foi meu colega na CPMI agora do INSS. E ele claramente dizia, nós precisamos de 3 reformas. São praticamente as mesmas reformas que se tentaram fazer antes. A primeira, a reforma administrativa, que tem o sentido de tirar da Constituição o que é obrigatório era a PEC 32, que era o que o Gubongás lembrou, era exatamente cortar da Constituição os aspectos de gratuidade do serviço público, colocando isso de forma secundária em relação à educação, saúde e todo o sistema público brasileiro. É uma reforma que está se propondo. A outra, ele falou, é a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, que não foi feita, segundo ele, de forma absoluta como teria que ter, é a substituição da Previdência Pública por uma Previdência Privada, onde as pessoas têm... Samalu Gaspar é a nova Vera Magalhães? Sim. Sim. Verinha já está num ritmo mais tranquilo. Malu Gaspar é a nova lavajatista de ocasião, né? Que está com tudo no escândalo do Master. Terão, segundo eles, alguns planos mais baratos que lhe darão ao fim da vida aposentadoria. Ou não. E provavelmente a maioria não. E a outra é a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista, por que de novo? E aí é óbvio, talvez alguns coloquem de forma mais clara, o caso do ex-governador Zema, em Minas Gerais, que coloca claramente, nós queremos dar uma alternativa à carteira de trabalho.
Então, o trabalhador poderá optar, junto com o seu patrão, de não ter a carteira de trabalho, e sim outro tipo de contratação. E fica sobre a livre negociação entre o patrão e o empregado, ele adquirir aqueles direitos ou não. Enfim, evidentemente, acabar com os direitos pela contradição que vai existir entre uma proposta e outra e a fila de empregos que virá. Rodrigo Castilho, representante do Ministério Público do Trabalho, apresentou argumentos e dados assustadores sobre a precarização da vida em sociedade, caso não existam limites e fiscalizações nas empresas sobre mudanças nos regimes de contratação. Uma pessoa jurídica não é um ser humano. Uma pessoa jurídica não tem direito a um salário mínimo, a uma jornada de trabalho máxima de 8 horas por dia, não tem direito a licença maternidade, não tem direito a descanso. A legislação civil e comercial ela não prevê nada disso. Não há nada no Código Civil sobre direitos dos trabalhadores, sobre proteção do trabalhador, sobre políticas públicas. Se a pessoa jurídica ficar doente, se o PJ sofrer um acidente, se a PJ tiver um filho, o que vai acontecer? Se o trabalhador PJizado não prestar o serviço, ele não vai receber nada. Se o PJ ficar muito tempo afastado por doença, vai ser descartado. Se a PJ engravidar ou tiver um filho, vai ser substituída por outra PJ sem filho. Eu acho que vai ser assim. A partir de agora, cada um que responda por sua pessoa jurídica. Bom, mas agora vamos aos números, que eu acredito que é a parte mais relevante para essa Comissão de Finanças e Tributação, refletir sobre a pejotização. Como eu disse, a pejotização irrestrita ela vai impactar de modo devastador na arrecadação do Estado e vai implodir a Previdência Social, a assistência social e o SUS. Bom dia, Rafael. Quem vai financiar as aposentadorias, os benefícios sociais, a saúde pública, as políticas públicas em geral? Os novos microempreendedores individuais, esses MEIs que recolhem R$ 75 por mês em imposto único, o Ministério do Trabalho e Emprego fez um cálculo para demonstrar o tamanho do rombo nas contas públicas. Percebam que esse cálculo é de 2022 a 2024, ou seja, a pejotização era proibida nessa época e ainda continua sendo proibida. Os números do Ministério do Trabalho e Emprego de 2022 a 2024 são 61,4 bilhões, eu falo de bilhões de reais a menos para o INSS e 24,2 bilhões de reais a menos para o FGTS. Eu estou falando de quase 100 bilhões de reais que o Estado deixou de arrecadar nesses 2 anos. Gente, deixa eu dar um toque para vocês também, em cima dessa discussão da 6x1. 9h11 da manhã, deixa eu dar um informe aqui para vocês muito rápido, tá? Estamos trazendo para vocês notícias, reflexões, fizemos um editorial aí de 25 minutos. Estamos situando vocês em cima das informações. Se você está gostando dessa live, faz que nem o Fernando Graton. O Fernando Graton, eu nem preciso pedir para ele já vai lá e já bate a meta de membros aqui do nosso canal. A gente precisa toda a live, gente, para o canal continuar crescendo nesse ritmo que está crescendo, de R$200 e de 2 membros para a gente poder seguir. Tivemos só R$5 de arrecadação até o momento. Eu preciso que vocês entendam a importância de apoiar a Folha TV, de apoiar o nosso jornalismo. Tá? Para eu não ficar pedindo e esperando vocês ajudarem a gente até 11 da manhã. O meu horário acaba às 10. A gente tem agora mais ou menos uns 50 minutos para vocês contribuírem com o canal. Então ajudem. A gente não tem financiamento de grande banco, a gente não tem financiamento de corretora, a gente não tem financiamento nenhum de nada espúrio, não tem bet aqui. O que nós temos é o financiamento orgânico do nosso público de mais de 2 milhões de pessoas por mês. Então, por favor, ajudem, contribuam, estejam presentes, que a gente precisa muito do apoio de vocês. Bom dia, SUSplayer! Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando e vamos continuar bem informados aqui. Vamos lá. Se não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Fala para um amigo de vocês no WhatsApp, para a gente começar bem o dia. Fala assim, o Pedro me deixa muito bem informado a respeito do que acontece no universo político. Vamos lá ajudar ele com R$2, com R$10, que a gente fecha rapidinho esse 195. Vamos lá. Isso só foi possível porque 4,8 milhões de empregados CLT se transformaram em PJ, sendo 3,8 milhões desses PJs como MEI. Rafa. Hoje, o número de empregados CLT que se transformaram em PJ já alcança 5,5 milhões. Ou seja, o rombo continua aumentando.
com a pejotização liberada, o céu é o limite. Onde vai parar esse rombo nas contas públicas? Podemos falar também do imposto de renda. A Receita Federal do Brasil afirmou que perdeu 85 bilhões de reais nos últimos 3 anos com a pejotização de MEI. Só de MEI. A mesma Receita Federal estimou em um estudo que o custo tributário do PJ é 5 vezes menor do que o custo do empregado CLT. Ou seja, 5 vezes menos impostos recolhidos ao país. Diante de uma discussão tão grande e importante sobre os rumos da pejotização, só nos resta acompanhar a movimentação política e torcer para que o resultado do julgamento definitivo do tema pelo Supremo priorize o lado mais frágil da sociedade, como bem citou o deputado federal pelo PT, Bom Gás. Nós estamos num trabalho pela redução 5 por 2. 2 dias de descanso, 5 dias de trabalho, sem redução de salário. Né, de preferência 2 dias consecutivos, né, para o trabalhador possa se organizar, quer dizer, todo esse trabalho que as centrais sindicais estão fazendo. Cai por terra se nós insistirmos nessa pejotização. E vamos onerar mais o Estado e vamos tirar direito. Vai ser muito precarizado. Então, acho que esse é o aspecto importante, então, que a gente realmente faça o debate, que isso possa chegar no Supremo Tribunal Federal para não ter uma decisão de repercussão geral e que a gente possa levar adiante na defesa realmente do interesse dos trabalhadores e contra as reformas trabalhistas que foram tão prejudiciais para os trabalhadores. Isso aí, gente. Grande Bom Gás, grande Rogério Correia, cabras maravilhosos. Vamos lá. Marina Silva e Congresso. E moção de repúdio, vamos ver juntos. Eu acredito que essa moção de repúdio tem todos os motivos, senhor presidente, para que ela possa ser aprovada por unanimidade. Não acredito que nenhum de nós, independente do espectro ideológico, seja conivente com a desqualificação que foi feita das mulheres brasileiras, no conjunto da nossa população, o que passa a ser uma ofensa a todo o nosso país. As razões são de natureza política, de natureza filosófica e conceitual, de natureza de gênero e cultural. Do ponto de vista político, senhor presidente, quando uma autoridade de um país se refere à população ou a pessoas de outro país, aquilo não é a opinião de um cidadão, é a opinião de um governo e deve ser tratado como é exigido pela diplomacia, deve ser respondido do ponto de vista político, deve ser respondido do ponto de vista diplomático, e é assim que essa casa haverá de responder em nome de mais de 50% da população brasileira que está de olho na forma como vamos votar aqui. Do ponto de vista conceitual, quando você diz que uma pessoa está programada para fazer coisas que são de natureza de criar confusão, você está tratando essa pessoa ou esse segmento da população como se fosse objeto, ou uma coisa que não tem vontade, que não tem, inclusive, capacidade de livre-arbítrio ou de discernimento moral. Isso é uma ofensa, senhor presidente, do ponto de vista da questão de gênero. Geralmente, quando as mulheres não são submissas e não aceitam ser tratado como objeto na lógica do machismo, da misoginia, essas mulheres são desqualificadas como se fossem aquelas que criam confusão. E aqui é associado a essa confusão, senhor presidente, é o fato de não aceitarmos relacionamentos tóxicos, de reivindicarmos a guarda de nossos filhos, de não aceitarmos que sejamos tratadas como seres incapazes. E ainda mais, quando faz o enfrentamento de homens poderosos, elas não são tratadas como portadoras de direitos, senhor presidente. São tratadas como aquelas que são desequilibradas, são tratadas como aquelas que tomam determinado tipo de atitude em função
de terem uma natureza mais frágil ou de não terem responsabilidade consigo mesmas e muitas vezes com suas famílias. Portanto, senhor presidente, eu... Vai lá, Marinão. Que se diz representar o governo do presidente Trump, porque nunca foi desautorizado pelo governo Trump. Ele seja considerado, não apenas com essa moção de repúdio, que todos nós haveremos de aprovar, mas também considerado pessoa não grata no nosso país, de acordo com o projeto apresentado pela deputada Gleice Hoffmann. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente. Deputado Helder, nós só podemos chamar um parlamentar para encaminhar a favor e um para encaminhar contrário. Quando eu chamei Vossa Excelência à tribuna, Vossa Excelência estava ainda se preparando, tive que chamar a deputada Marina, que era a oradora subsequente a Vossa Excelência. Peço compreensão. Para encaminhar contrário, o deputado Gilson Marques. Presidente, a nossa orientação contrária é tão somente com relação à a caracterização de pessoa não grata. Poderíamos fazer uma carta de repúdio. Nós, evidentemente, não concordamos com o besterol, com a maluquice, com as palavras que ofendem. O problema é que colocar, deputado Helder, como pessoa não grata pode ser muito mal interpretado por um governo americano cujo laço e negócios e diplomacia eu não vejo como conveniente comprometer nesse momento. E por esse fato, nós sabemos que todo ato político, todo argumentação feita aqui no Congresso, e ainda mais numa escalada dessa, tão alta, pode eventualmente ter algum tipo de resposta que não é a que evidentemente nós queremos. Então, por cautela, e repito, não concordando com os dizeres, mas sim discordando da nossa resposta de fazer, por exemplo, ele pessoa não grata e não uma nota de repúdio, por exemplo, é que nós vamos orientar não. Obrigado. Orientação de bancadas. Aqueles que forem pela aprovação do requerimento, permaneçam como se acha. Aprovado o requerimento com o voto contrário do Partido Novo. Eu queria pedir a atenção dos meus pares para que eu pudesse falar um pouco sobre esses requerimentos que nós acabamos de aprovar. Em 2025, infelizmente, o Brasil teve o maior número de feminicídios dos últimos 10 anos. Foram mais de 1.500 mulheres assassinadas em razão da sua condição de gênero. Isso dá uma mulher assassinada a cada 5 horas em 2025. Diante de um cenário tão alarmante como este, só podemos registrar total repúdio às declarações do assessor especial dos Estados Unidos, Paolo Zampolli. Mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Essas que acordam cedo e dormem tarde, que cuidam dos filhos, da casa e ainda trabalham fora. A mulher brasileira é uma mulher honrada, uma mulher batalhadora, uma mulher que luta todo dia para sobreviver num Brasil cada vez mais hostil. Por isso, esta casa nunca fechou os olhos. Assinamos o Pacto Nacional contra o Feminicídio, que envolve os 3 poderes. E nunca foi apenas uma assinatura. Trabalhamos intensamente para aprovar medidas importantes. Bunda mole. Cito como exemplo não se importa. O programa Antes que Aconteça, de prevenção à violência contra a mulher. Autorizamos o uso de spray de pimenta para a defesa pessoal de mulheres. Gente, cadê o superchat, turma? Tô preocupado. Em agressores. Vamos lá, galera. A obrigatoriedade da divulgação do 180 em notícias e informações sobre violência contra a mulher. Também estabelecemos a proibição da aproximação do agressor, mesmo com o consentimento da vítima. Não poderia deixar também de falar da criação do grupo de trabalho para discutir a lei da misoginia.
Combater a violência contra as brasileiras é prioridade dessa casa. Não vamos compactuar com nenhum tipo de declaração que viole o direito das mulheres, nem incentive comportamentos agressivos. Colegas parlamentares, nós não podemos fechar os olhos para declarações que foram dadas, como essa, pelo assessor dos Estados Unidos contra as mulheres brasileiras. Esta casa saberá se levantar e enfrentar, se preciso for, da maneira que nos convier, para proteger as mulheres brasileiras de qualquer tipo de violência. Esta menção demonstra que nós não compactuaremos com esse tipo de comportamento. Aproveito para parabenizar todos os autores que trouxeram luz a este tema, que trouxeram esta demanda à pauta da casa, para que mais uma vez pudéssemos aqui demonstrar o respeito que temos às mulheres brasileiras. O deputado Luiz Couto, as deputadas Heloísa Helena e Luiziane Lins, a deputada Marina Silva, as deputadas Gleisi Hoffmann e Laura Carneiro. Em nome dessas parlamentares, eu quero cumprimentar a toda a bancada feminina e a todos os parlamentares que ajudaram a aprovar essa moção de repúdio. É isso aí, gente. Grandes parlamentares maravilhosos. Agradecer ao Júlio Prado que mandou aí uma contribuição. Tá muito baixo hoje, gente. Tá muito complicado. A gente precisa desse financiamento para manter o canal no ar, tá? Então é importante aí. Vão chamando os amigos de vocês. Aproveita que é café da manhã para a galera ajudar aqui o nosso canal. Lembrando que tem curso, inclusive de lives. Vou ver se eu termino o curso de lives essa semana. Faltou duas aulas, aliás, agradecer de coração, o Xanda é super correta, já me pagou aqui o curso de lives. A gente vai fazer um curso também de história dos veículos de imprensa. Vamos começar pela Globo, então é muito importante. Zelina Silvana, se tu tivesse compromisso com as mulheres, já tinha encaminhado meia dúzia ao Conselho de Ética pelo que fizeram com as mulheres nessa casa, Mota. Exato. Então ajudem a Folha TV, gente. Qualquer contribuição, clica no cifrãozinho do seu lado direito aí embaixo, utiliza seu cartão de crédito ou cartão Google, vai lá, faz uma doação. Se levar mais de 20, ganha livro de presente. Ou manda no Pix, ó. folhademocrata@gmail.com. Manda a sua contribuição. Tá sempre na tela, que eu tô sempre lembrando da meta para vocês acompanharem. Isso tudo é muito importante, tá, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!